Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 33º episódio do Imóvel Insights, o podcast do mercado imobiliário. Estamos aqui toda semana trazendo conteúdo sobre o mercado imobiliário na prática. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, um convidado que conheci em meados de julho a agosto, em uma palestra da construtora EBM, um especialista aí em locação short stay, locação por temporada. Seja muito bem-vindo, Maclay Claudino. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui doando seu tempo, compartilhando. Maravilha, o prazer é todo meu. Estamos aqui para compartilhar, dividir, aprender também, né? Trocar ideia. O nosso mercado é muito amplo, muito vívido. Sim. E a gente sempre tem o que ensinar e tem muito o que aprender. Muito bom. Maclay, de uma pergunta assim direto ao ponto, quanto tempo de mercado imobiliário que você tem? Eu entrei no mercado imobiliário em 2019, em abril de 2019. Eu estou com 5 anos e meio de mercado imobiliário, mas sempre fui um apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu vim do mercado de veículos, eu fui gerente de concessionárias durante muito tempo. Eu trabalhei ao total, foram 7 anos com veículos. E o meu objetivo sempre foi atuar no mercado imobiliário, então enquanto eu estava lá no mercado de veículos, nas concessionárias, eu já estava flertando há muito tempo com esse mercado, já estava procurando entender, já era um curioso, né? Já era um curioso, já era um amante desse mercado, já desejava entrar tanto como investidor quanto atuar nele, era o meu objetivo. Entendi. Então eu estou há 5 anos e meio na prática, mas em namoro com o mercado imobiliário tem muito mais tempo, né? Recente, 2019 para cá, né? E como que foi? Você iniciou numa grande imobiliária, lançamento? Como que você tinha um amigo que era corretor? Eu não entrei por uma influência direta, não foi alguém que eu conhecia, que estava se bem sucedendo, nada disso mesmo, porque em 2019 o cenário era muito diferente do que a gente vive hoje, né? A gente ainda estava numa fase ali de efeito de governo transitório, daquela fase em que as construtoras estavam um pouco mais paradas, não tinha esse ritmo de lançamento que as coisas estão acontecendo. Não entrei por uma influência direta, entrei por um desejo de atuar no mercado que era um desejo antigo, era um objetivo. Comecei em uma imobiliária que tinha ali seus 100 corretores. Hoje, apesar que entrei, ela estava numa fase de reestruturação de quadro societário, então não fiquei muito tempo nela, porque ela estava numa fase um pouco mais confusa ali. E depois fui para a MyBroker. Fiquei na MyBroker durante um pouco mais de 3 anos. Entendi. E hoje você está com a Claudino Imóveis, né? Claudino Imóveis, a imobiliária que eu fundei já há 2 anos e meio. Nós trabalhamos tanto com venda, locação tradicional, locação de temporada e temos mais alguns objetivos aí pela frente. Bacana. E essa parte de administração, de locação por temporada, você começou já? A locação por temporada, ela iniciou com um patrimônio próprio. Então, eu fui adquirindo imóveis. No início não era uma pretensão atuar com uma gestão de temporada de imóvel de terceiros. Era esse departamento nosso de gestão por temporada, num nível profissional, surgiu para atender a demanda da minha carteira própria de imóveis. Então, fui comprando imóveis, mobiliando, equipando. Eu sempre gostei de mobiliar os imóveis, mesmo para locação tradicional. Então, sempre vi... Agrega valor? Agrega valor, potencializa. Você judia menos no imóvel, apesar que as pessoas imaginam que está mobiliado, as pessoas vão estragar tudo. Sim. Não, entrar com a mobília e sair com a mobília, às vezes estraga mais do imóvel do que ter uma mobília fixa lá, né? E eu sempre gostei de atuar com os imóveis mobiliados. Quando o mercado de short stay veio se aquecendo, eu já tinha alguns imóveis prontos para essa modalidade. Então foi quando realmente surgiu e eu fui adequando. Legal. E hoje o mercado, acredito, de uns 2 anos para cá mudou muito, né? Os olhos dos investidores para esse tipo de modalidade. Hoje você vê essa locação por short stay como uma rentabilidade muito mais alta do que uma locação tradicional. Ela é mais alta. Eu tenho muito cuidado em falar muito mais alta, porque esse muito é muito subjetivo, né? Sim, em relação à expectativa, né, também. Em relação à expectativa. E eu vejo um movimento no mercado e muita gente
tendo uma visão ou vendendo uma ideia de especulação. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso mercado sempre foi um mercado sólido que entregou o que promete, né? E aí, enquanto os gurus financeiros estão prometendo aquilo que não conseguem entregar. Então, eu sempre fui muito cauteloso no momento de mostrar a rentabilidade. É uma rentabilidade mais alta do que a locação tradicional, naturalmente, porque ela dá mais trabalho do que a locação tradicional. Então, ela te entrega mais dinheiro, porque ela exige mais de você. Ela exige uma gestão mais profissional. Você não tem um inquilino, você tem um hóspede. Sim. É completamente diferente a relação que você vai ter com quem está no seu imóvel. E ela entrega em percentual, se você mesmo for administrar, se você não for terceirizar essa gestão, ela chega a entregar de 60% a 100% mais do que a alocação tradicional. Então, entendi. É um número expressivo. Você chega a ter o dobro do que você tem numa alocação tradicional. Então, assim, claro que eu estou falando isso de números de média. Mas isso, valor bruto, assim, porque você tem mais despesas, né? Tem mais riscos que englobam todo esse processo. Já em valor líquido, descontando o que você vai pagar de água, energia, de gás de cozinha, de condomínio, de IPTU, o que você vai pagar de internet, o que você vai realmente ali manter a estrutura para fornecer um imóvel pronto para estadia. Entendi. Então, isso para você mesmo administrar, você vai ter um resultado ali de 60% até 100%, até o dobro do que você teria desse imóvel na locação tradicional. Só que você vai deixar o seu imóvel de renda passiva e você vai transformar o seu imóvel em um instrumento de prestação de serviço. Então você realmente vai trabalhar. Enquanto na locação tradicional você tem uma renda passiva, você faz um contrato de 2, 3 anos de locação e muitas vezes nesse intervalo de 1, 2, 3 anos você não tem um trabalho específico ali, é um bom inquilino, tá tudo certo, ali no máximo a cada 12 meses você vai reajustar o aluguel conforme o índice contratual, você não vai ter um trabalho ativo ali no dia a dia. Na locação por short stay, esse trabalho ele é diário. Entendo. E hoje, só para o investidor, para quem assim, pensa em investir ou que está começando a investir, o mercado imobiliário como você ou outras administradoras, o que é para não ter trabalho? Qual que é a taxa de mercado que, tipo assim, eu sou investidor, não quero ter esse trabalho, não tenho nem tempo? Em Goiânia, nós estamos numa fase de amadurecimento desses prestadores de serviço que vão conseguir absorver essa demanda e cuidar do imóvel para você sem você precisar ter trabalho nenhum. A gente ainda não tem tantas administradoras aqui em Goiânia. Especialista nesse segmento. Especialista nesse segmento. Ainda é uma carência no nosso mercado. Os grandes players do mercado, aí a gente pode falar de uma Charlie, a gente pode... enfim, tem as grandes empresas. Em São Paulo esse mercado já está muito maduro. Sim, esse mercado. A Housey, né, também é muito forte. Em São Paulo eles já têm uma presença muito marcante. Aqui sim, eles estão chegando um pouco mais tímidos. Ali hoje a gente tem administradores locais que estão crescendo, que estão desenvolvendo um bom trabalho. Você vai encontrar hoje custos de administração que vão variar entre 18% a 25% do valor das reservas, de acordo com o que cada um entrega, porque cada um tem um formato de prestação de serviço específico. Entendi. Alguns vão fazer a gestão do financeiro, de todas as contas de consumo, de tudo. Algumas vão fornecer a roupa de cama, outra você tem que fornecer as roupas de cama, e roupa de cama é algo de reposição constante, então você tem esse custo. Então depende muito daquilo que ele está te entregando. Vai variar entre 18% e 25%. Entendi. Porque, como você falou, é realmente um serviço, né? Eu estava lembrando aqui, tinha uma vez que eu fui para São Paulo, a gente ficou num prédio que era Airbnb, mas tinha toda uma central. Eu cheguei lá, não é hotel, tinha portaria. Aí até eu recebi a senha da fechadura eletrônica, tá? Chegou lá, o negócio não abria. Aí a senha, eu desci, o porteiro falou, não é comigo não. O porteiro falou, não é comigo não. Os porteiros nunca vão resolver nada. Você tem que ligar na central e tal. Aí eu liguei, aí essa gestora lá, administradora, ela tinha uma central que parece que era das 8 da manhã às 2 da manhã. Aí eu liguei, a mulher atendeu, ela me passou da senha, tenta essa senha, aí deu certo.
Então, assim, é algo que às vezes aparece demanda, né? Tipo, tarde na noite. Na verdade, acontece de tudo o tempo todo. Você realmente, para ter ali, gerir uma demanda, gerir uma quantidade de imóveis na pessoa física, vai começar a se tornar difícil. Você vai ter que começar a montar uma estrutura. Sim. Porque você vai ter uma demanda muito grande de lavanderia. Então, cada check-out ali, check-in, você tem que trocar roupa de cama, roupa de banho. Você tem ali vários itens que precisam. Você vai ter itens que precisam de manutenção constantes. Um chuveiro queima resistência, uma lâmpada queima, uma torneira começa a pingar, um ralo entope. E isso, quando você começa a acumular uma quantidade de imóveis, isso realmente para uma pessoa física sozinha fazer essa gestão realmente começa a se tornar inviável. E aí você começa a ter que ou terceirizar isso, ou você mesmo evoluir para uma pessoa jurídica e começar a montar uma equipe para poder fazer essa gestão, né? Sim, sim. Hoje o que assim, e a gente vê uma coisa interessante em Goiânia. Normalmente esses tipos de modalidade por temporada são apartamentos menores, né? Estúdio, 1 quarto, 2 quartos. Às vezes vê até alguns maiores, mas é em menos quantidade. E a gente vê às vezes até no mesmo prédio uma diferença de valores. Hoje o que, assim, na sua visão, o que mais agrega valor na diária? Por que às vezes o cara tem no mesmo prédio um flat de um formato, a mesma metragem, o outro lá está pedindo 200, o outro é 400? A preparação da unidade. A preparação ela é muito importante, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para ter mais conforto, para ter uma decoração mais aconchegante, para viver uma experiência. A pessoa está saindo de casa e se for para ela ficar em algo daquilo que ela desfruta no dia a dia, ela vai pagar o preço ali do dia a dia, ela vai pagar algo mais econômico. Uhum. Agora, se ela sai de casa e ela vai ficar num apartamento em que entrega uma experiência para ela, algo que ela não tem no dia a dia, aí realmente você consegue ir majorando o preço. Aí o céu é o limite, a criatividade reina nesse mercado. Aqui em Goiânia a gente ainda é muito tímido nessa preparação da unidade. Se a gente pegar exemplos aí, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente vai ver quartos personalizados com quarto da Marvel. A pessoa fica hospedada num apartamento todo decorado de super-herói, mas numa decoração a nível Disney, assim, um nível muito, muito sofisticado. Em São Paulo a gente já vê apartamentos com assinatura de arquitetos famosos e que são basicamente laboratórios de arquitetos. A gente tem no Copan, que é um prédio que está revivendo no centro ali, próximo do centro de São Paulo, próximo da Praça da República ali no Ipiranga. O Copan está revivendo graças ao Airbnb, porque uma empresa, que é o Airbnb Copan, começou ali gerir, comprar muitas unidades e criou uma cultura de locação por temporada. E eles têm apartamento com o tema da ilha de Santorini, que o chão é areia. Uhum. Essas experiências ali realmente agregam muito valor. Tem uma em que tem um Cadillac cortado e uma banheira no porta-malas no Cadillac dentro do apartamento. Então tem muita coisa do que evoluir. Muita criatividade, né? Tem. Se você vai para a Itália, no Museu da Ferrari, tem um quarto para você hospedar pelo Airbnb no Museu da Ferrari, rodeado por carros oficiais da Ferrari, para você dormir numa cama da Ferrari, rodeado por Ferraris por todo canto. Na Islândia tem Airbnb que é esculpido no gelo. Então tem experiências muito personalizadas que as pessoas conseguem encaixar. A gente ainda tem um mercado tímido e muito tradicional. Então poucas pessoas estão despontando, a gente já tem algumas acomodações que estão saindo da curva. Até um amigo meu mesmo, um cliente meu, um casal inaugurou agora recentemente um domo. Eles compraram um lote de Senador Canedo do lado dos condomínios fechados e fizeram um domo, que é uma estrutura de cúpula com uma banheira de hidromassagem com uma vista para Goiânia, para hospedagem por Airbnb dentro de Goiânia. Numa situação em que a pessoa não precisa ir para Perinópolis, a pessoa não precisa sair de Goiânia para viver aquela experiência, e você consegue pegar o cara até que está passando por Goiânia e pode se hospedar em algo que ele não tem no dia a dia, né? Sim. Esse mercado a gente vê que evolui muito fora das, talvez, grandes cidades, né? Por exemplo, próximo da gente a gente vê muita experiência diferente em relação a casa, cabana, chalés, com
tem uns que é feito no container, algumas, aqueles ambientes instagramáveis, né? E quando você sai assim dos grandes centros, está crescendo muito também essa demanda, né? Tá crescendo tanto. Tem que ter um acesso mais facilitado, assim, para E você poder... vê, assim, um valor extremamente agregado, de áreas caras, né? Até mais caras que hotéis. Ó, tem um caso em específico que eu tive a oportunidade, eu fui o primeiro hóspede dele, que tem o Marcelo Albuquerque, que ele é proprietário do Curta Mais, né? Do Curta Mais. Ele tem um chalé de extremo luxo em Pirinópolis, que chama Quinta dos Goiáses. Quinta dos Goiáses. É algo extremamente luxuoso, extremamente luxuoso. Eu lembro de dormir ali, gostar muito da cama, e eu fui pesquisar ali pela etiqueta do colchão, porque eu gostei muito, era R$15 mil o colchão. Então ele investiu muito, piscina privativa no chalé, ele tem um solarium, que é uma parte de cima do chalé, com um telescópio para você ver as estrelas, ali uma área de fogueira em cima do chalé e tudo mais, e é R$ 1.300 a diária, e você não pode alugar por um dia só. Então no mínimo que você vai gastar para ficar 2 dias ali é R$ 2.600, numa estrutura sem um serviço direto. Você não vai ter uma camareira à sua disposição, você não vai ter café da manhã, você não tem nada disso. É pela experiência de estar lá desfrutando da estrutura que ele proporcionou. Sim, experiência única, né, nesse caso aí. Exatamente, dá para agregar muito valor, dá para agregar bastante. Inclusive tem como você alugar uma ilha paradisíaca no litoral brasileiro hoje pelo Airbnb. Você consegue alugar uma ilha inteira. Multimilionários que detêm essas ilhas, que tinham estruturas voltadas de lazer unicamente para a sua família, hoje eles compartilham essas estruturas através dos aplicativos, e aí a gente está falando de estruturas de 30, 40 mil reais a diária, mas que comportam ali 15 casais, e os casais que vão para essa experiência ali estão dispostos a pagar ali, dividir esse custo, porque eles vão estar numa ilha privativa, com barco à disposição, com tudo. Então até esse nível de experiência você encontra hoje pelos aplicativos. Com certeza. E é um mercado assim que cada vez que passa você vai vendo novas coisas, meio que infinito, né? Ilimitado. É ilimitado, é realmente infinito. Voltando aqui para as locações, por exemplo, principalmente flats, apartamentos mais compactos dentro dos grandes centros, dentro de Goiânia, para ser mais direto. Existe muita recorrência, assim, por exemplo, o cara lá de São Paulo, ele vem, normalmente ele fica várias vezes, ou já é um perfil que o cara já gosta de cada vez estar em um... Existe a recorrência, a gente consegue fidelizar, só que a gente tem uma dificuldade de fidelização, porque Goiânia a gente tem um déficit hoteleiro, a gente tem poucos hotéis para atender a demanda dessa rotatividade da cidade. Então, muitas vezes, a pessoa que já se hospedou com você te procura querendo se hospedar de novo, mas você não tem calendário disponível para poder acomodar ela novamente. Então, a gente tem essa dificuldade da fidelização pela própria disputa do calendário, é bastante disputado. Se você tem uma boa acomodação em Goiânia, a gente está falando de um percentual de ocupação de 90% das diárias por mês, 27, 28 diárias ocupadas. Então, muitas vezes a pessoa quer voltar e se hospedar de novo com você, mas você não tem ali disponibilidade para poder atender ela. A média hoje dos imóveis que você administra, qual que é a taxa de ocupação? Assim, se a gente pegar agora com mais imóveis, essa taxa de ocupação vai estar em torno de 85%, porque a gente tem imóvel que já está mais maduro, que está chegando ali a 90%, 95%, até 100% de ocupação, e a gente tem imóvel que está começando, que tem ali 75%, 80%, chegando a 85%. Mas se você considerar um imóvel com reputação já construída e bem precificado não é botar o preço da sua cabeça, é fazer realmente uma precificação conforme oferta, demanda, entender ali a política de precificação da região e precificar bem o seu, você vai ter 90% de ocupação. Talvez não no primeiro, no segundo ali, mês e tal, mas passado uns 90 dias, você fazendo um bom trabalho, você vai conseguir esse percentual. Essa parte da reputação que você fala avaliação? São as avaliações. Quanto mais a avaliação tiver, mais a probabilidade da plataforma te direcionar para outras...
O Airbnb, ou o Booking, ou as outras plataformas, a gente fala muito Airbnb, mas é um mercado que tem muitos aplicativos e você consegue sincronizar todos eles e trabalhar simultaneamente. Mas você, ali na plataforma, quanto melhor avaliado e quanto mais buscado, quanto mais cliques tem, você vai ganhando mais visibilidade. Então, existe um algoritmo que também gere a plataforma. A plataforma, ela quer entregar, ainda mais que existe concorrência entre as plataformas, ela quer colocar como prioridade de visibilidade, quer deixar mais visível aquilo que brilha o olho. Sim. Então, se você é bem avaliado, se você é muito buscado, você vai ganhando selos que vão ganhando destaque. A maior parte das nossas acomodações tem lá o selo preferido do hóspede. Então, a gente já aparece com mais visibilidade. O meu perfil, ele é um perfil super host, que é o perfil que me valida como anfitrião. Então, caramba, esse cara tem ali o selo super host porque ele administra com profissionalismo, com tudo isso. Então, a gente consegue fazer com que os nossos anúncios tenham uma visibilidade superior. Uma pessoa que estiver começando hoje, ele consegue atingir esses mesmos patamares. Só que ele vai precisar fazer um trabalho bem feito durante algum tempo. Eu já vi muita gente começando e vacilando no início. E o início não dá para vacilar, porque é quando você está construindo a sua reputação. Senão a sua acomodação vai cair em visibilidade, vai lá para baixo, o Airbnb não vai entregar o seu anúncio para quem está procurando e você vai falar, caramba, esse negócio não funciona. Então não dá para vacilar no início, não dá. Então, eu vou inaugurar aqui de qualquer jeito, vou receber os primeiros hóspedes e depois eu vou melhorando com o tempo. Isso não existe. Sim. Isso não existe, a não ser que você comece com uma acomodação com um preço muito acessível e deixando muito claro que é uma acomodação simples e menos equipada num preço acessível. O cara chegar com pouca expectativa. Com pouca expectativa. Você precisa já ajustar essa expectativa logo de início. Talvez, se você ajustar essa expectativa e colocar um preço muito acessível como uma hospedagem econômica, talvez dá para você começar mais tímido assim, em relação ao conforto entregue. Mas, em geral, o investimento ali na decoração, o investimento num bom enxoval, o investimento em adornos, em quadros, em cor, em texturas e tudo isso traz o retorno. Não dá para comprar aqueles lençol, aquelas toalhas na promoção lá que chega lá e enxugar, passa a toalha e daí não seca nada. Não, eu já vi cada caso, eu já vi pessoas que chegaram nos procurando pedindo assessoria e na hora que foi ver, e eu falei assim, que marcas de enxoval que você está usando, o que você está comprando para oferecer para o seu hóspede? Não, eu peguei os lá de casa que eu não usava mais. Nem ele tinha coragem de usar mais os lençóis e o cara estava oferecendo isso para o hóspede. Então assim, não dá, existe realmente, tem que ser uma situação mais profissional. Entender seu público, né, seu perfil executivo, e aí você tem que adequar conforme a expectativa, né, que o cara chega, por mais que às vezes o apartamento é bacana, um enxoval meia boca não vai dar certo. E o hóspede cobra. O hóspede cobra, o hóspede ele é exigente. Então assim, eu já tive hóspede reclamando por coisa muito pequena, sabe? Às vezes o hóspede chega ali e ele queria ter uma forma de pizza. E não tinha forma de pizza. Caramba, tem ali um tabuleiro, uma assadeira, alguma coisa, mas não tem uma forma de pizza. E o cara fica bravo e reclama porque não tem uma forma de pizza. Beleza, se eu botar forma de pizza em todos os apartamentos ali, aquilo ocupa espaço, é algo grande ali, eu vou ter que fazer um investimento, comprar em todos. E quantos hóspedes vão usar a forma de pizza? Mas para aquele cara ali é importante. Então a gente lida com situações, com demandas que a gente fica flexível ali. Olha, hoje eu não consigo te atender, mas eu posso te levar essa forma amanhã. E quando se trata de short stay, short é curta. Muitas vezes a oportunidade que você vai ter para agradar esse cara, ela é muito curta. Você tem uma janela de tempo muito pequena para cumprir com a expectativa dele. E às vezes ele chega com a expectativa meio maluca. Foi no supermercado, viu aquela pizza bonita, vou comprar, chega lá, não tem Exatamente. E o argumento que ele usou, fui no supermercado comprei as pizzas e não tem onde assar aqui. Voltando à questão do perfil, que você falou que você é perfil roxo? Super roxo.
Hoje, todos os imóveis que você administra está no seu perfil pessoa física. Por enquanto, sim. Aparece lá perfil pessoa física. A gente entendeu que até determinada quantidade de imóveis é mais fácil você ter um rosto, é mais fácil você ter uma persona. Então, quando realmente entra ali uma logomarca, alguma coisa, é legal que você já esteja num nível escalonado muito grande que as pessoas entendam. Porque como é uma situação não é um hotel, é um anfitrião. É um anfitrião. As pessoas gostam de ver o rosto de quem está proporcionando a hospedagem para elas. Então, a não ser que escale a determinado patamar, que realmente aí a pessoa jurídica entra e aí leva. A própria Housee tem uma identidade visual muito característica. Eles trabalham muito para poder transformar a marca deles em algo simpático, né? Tem aquele ursão gigante, tem robô dentro de alguns imóveis, de alguns condomínios que eles administram para fazer as entregas nos apartamentos. Sim. Então, assim, eles se esforçam muito para transformar a imagem da pessoa jurídica em algo um pouco mais caricato, um pouco que entrega essa hospitalidade. Sendo que na pessoa física a gente consegue entregar isso mais fácil. Sim. O que conta mais assim, para você ter avaliação como um super host é o que? Atenção, conversar. Super host é determinado por tempo de resposta. A maior parte dos hóspedes, 80% dos hóspedes, fazem perguntas antes de fazer a reserva. Então o tempo de resposta é um ponto importante. A sua nota, então o super host tem que ter uma nota acima de 4,85 na média dos últimos 6 meses. Então você precisa ter uma nota ali e um volume de avaliação também. Hospedei só 2 pessoas ali e essas 2 pessoas ali nem me avaliaram, dificilmente você vai conseguir chegar num super host. Você precisa ter volume de avaliação, você precisa ter qualidade de avaliação. Você precisa ter uma nota média superior a 4,85, sendo que o máximo é 5, né? E você precisa ter um tempo de resposta. Então, você não pode deixar quem está te perguntando no vácuo. Então, basicamente é isso. Que são parâmetros importantes que eles estão medindo o seu profissionalismo. Caramba, você responde rápido ao seu cliente? É porque realmente você está levando a sério esse negócio. O hóspede está te avaliando bem, quer dizer que você realmente preparou legal sua unidade e está sendo muito transparente com o hóspede, você está entregando aquilo que você promete. Então é onde eles conseguem realmente filtrar. Legal. E uma outra área de lazer é um grande diferencial, agrega valor. Caramba, a gente vê hoje, é muita diferença, né? Hoje tem alguns condomínios mais antigos, né, que também trabalham nessa modalidade. Agora hoje tem novos sendo lançados com foco nisso, né? Tem, e faz diferença na precificação. E a gente tem condomínios incríveis em Goiânia que permitem Airbnb, mas não permitem o uso da área de lazer pelo hóspede. Só morador pode fazer o uso. E isso é muito difícil. A gente perde muito poder de estadia, o poder de ocupação, quando não pode usar nada. Porque o cara ainda vai ser pior, porque é a mesma coisa você ficar mostrando doce para criança. Então, você põe foto lá à toa, né? Não, a gente nem põe a foto. Nem põe a foto. O cara vê a piscina lá. Nem põe, porque aí você está prometendo, né? Você botou uma foto da piscina, a pessoa quer usar a piscina. A gente nem põe só a foto do apartamento, só que aí a gente perde o poder de ação contra aquele outro condomínio que tem a foto do lazer. A pessoa está pesquisando 2 na região. Um está mostrando lá a piscina, a academia, está mostrando tudo. Enquanto eu lá dentro de um condomínio que não autoriza a área de lazer, eu estou mostrando unicamente a foto do quarto. Então, você tipo você que limita seria muito. Piscina, academia, que o pessoal Piscina, gosta? as pessoas valorizam muito. Goiânia é uma cidade muito quente, as pessoas vêm aqui muito para se divertir. É muito comum a gente ter estadias longas também. A pessoa reserva ali o apartamento por 30, 45 dias. Então, esse cara até quer se sentir em casa, quer fazer uso de tudo que o morador também faz uso, ou o inquilino tradicional faz uso. A academia faz muita diferença. A gente tem muita gente que tem o hábito de treinar todo dia e tudo mais, e ele está em outra cidade, ele não quer ter o trabalho de buscar uma academia na cidade. Ele quer treinar onde ele reservou. E aí essas coisas vão realmente pesando. Sala de reunião é algo também que muitas vezes a pessoa reserva onde tem sala de reunião, é um diferencial para ela.
porque ela vai trabalhar em home office ou precisa encontrar com um cliente. Então, isso agrega valor para ele. Porque se ele não tiver uma sala de reunião no prédio em que ele está, ele vai ter que ter um custo extra com um coworking em algum lugar. Ele vai ter que procurar e tal, ele vai gastar energia, tempo e recurso financeiro, vai ter um gasto extra. Então, ter uma sala de reunião também é interessante. Tudo isso o hóspede faz uso. Legal demais. Brinquedoteca, por incrível que pareça, o pessoal... Quando vem família. Vem família. E muito se fala sobre essa tipologia do compacto no Airbnb. Só que essa tipologia do compacto é onde está todo mundo querendo surfar a onda. Então, ao mesmo tempo que tem muita demanda, tem muita oferta. Agora, quando você vem para os apartamentos de 2 e 3 quartos, dentro da plataforma do Airbnb, caramba, aí é o supra-sumo, você reina ali, você tem uma pouca demanda, oferta. Que tem pouca oferta, é pouca gente Mas concorrendo. tem demanda assim por de 3 quartos? Demais. Hoje, quando o proprietário me procura, eu falo assim, eu estou querendo começar, e muita gente quer começar pelo compacto. Eu falo assim, você vai começar onde todo mundo está fazendo. Você quer realmente ali, você tem recurso suficiente para ir para um de 2 quartos? Eu recomendo ir para 2 quartos agora. Então, a demanda... Se a gente falando de empreendimentos específicos em Goiânia, vamos falar do The Expression, por exemplo, no setor Bueno. Sim. No The Expression tem mais de 50 unidades à disposição de locação pelo Airbnb. Tudo bem, tem demanda suficiente para isso, está tudo ok, tudo certo, tem demanda. Só que é uma grande oferta de imóveis compactos. Então ali você tem 50 pessoas oferecendo de 1 quarto e talvez você tenha ali 3, 4 oferecendo de 2 quartos. E aí numa demanda de 2 quartos você pega 2 casais que estão viajando juntos e querem ficar no mesmo apartamento para compartilhar cozinha, para compartilhar uma sala, para ter mais conforto do que eles teriam no hotel. Você pega família com filhos que às vezes tem dificuldade de ficar em hotel, tá viajando ali e tudo mais. Então, assim, tem muita demanda. E aumenta, qual é a diferença, igual você pegou desse exemplo aí, de 1 quarto para 2 quartos, valor de diária? De um quarto ali, depende muito do patamar que a pessoa preparou. Mas vamos falar do geralzão. Do geralzão, a pessoa vai conseguir praticar uma diária aqui em Goiânia de 250, 300 reais de um apartamento bem preparado. Não estou falando do top. Estou falando de um mediano ali, mediano bom. Sim. Você vai ter uma diária de 250, 300 reais. Se você for para um apartamento de 2 quartos, você vai ter uma diária de 450 tranquilamente. Ele bem preparadinho, também um 2 quartos mediano. E você vai ter o mesmo percentual de ocupação ou até maior, dependendo da circunstância. Dependendo da circunstância, você pode até sair na frente. Então você tem ali realmente, na hora que você calcula, pega 250 reais, que seria de um flat, e multiplica ali por 25, 27, 28 diárias. Agora pega 450 e multiplica pelas minhas 25, 27, 28 diárias. É muito mais dinheiro entrando com a mesma gestão, é um imóvel só. Sim. Então muitas vezes é melhor você ter um apartamento de 2 quartos do que 2 de 1. Você vai ter mais facilidade nessa gestão. Sim. É menos check-in, check-out, é menos necessidade de mão de obra, é menos necessidade de manutenção, tudo concentrado em um só e um retorno excelente. É um diferencial, né? Eu mesmo aluguei, eu acho que São Paulo uma vez, apartamento de 3 quartos e Curitiba também, a gente alugou um de 3. É maravilhoso. E 3 quartos ainda é mais difícil ainda. Porque os apartamentos de 3 quartos que a gente tem na cidade, eles estão geralmente num prédio que não permite Airbnb. Então é muito difícil a pessoa conseguir disponibilizar um 3 quartos pelo Airbnb, porque onde tem muito morador, o morador determina a proibição na assembleia ali, na convenção de condomínio, e não vai poder fazer locação de temporada. E aí é onde surgem esses empreendimentos que são ali, que vão se tornar, principalmente para quem quer oferecer essa tipologia de 3 quartos, onde tem no mesmo prédio apartamento de 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 quartos. Peraí, se pode Airbnb no de 1, no de 2, pode no de 3. Aí você consegue oferecer e surfar essa onda. Tem o Ritmo Bueno, que é um que está nessa... Eu tenho no Ritmo, eu tenho o meu do Ritmo. Ali que eles autorizaram. E como que você vê a gente vê muito essa guerra, né? Proibição, síndico...
o que compra, uns não querem, outro, o cara que vai estar morando lá não quer porque diz que causa transtorno. É uma guerra e eu nem invalido a questão do desconforto para quem é um morador. Para o morador tradicional, o público goiano é um público tradicional. É desconfortável você ter 15 vizinhos diferentes no mês. É desconfortável, você se sente inseguro com essa rotatividade, pessoas entrando, saindo ali. Gera um desconforto principalmente com o público tradicional aqui de Goiânia. Talvez nos mercados mais maduros, Rio, São Paulo, isso é muito comum. Sim. Mas aqui a gente ainda é de saber o nome do vizinho, de pegar o açúcar emprestado do lado ali e tudo mais. Então ainda está nessa fase de mudança. Aí vem do sincronismo da gestão ali, do síndico, da empresa que faz a gestão do prédio, com os moradores, se essa gestão ela tem experiência suficiente para poder manter isso sob uma ordem bacana, que todo mundo conviva bem, isso vai depender muito da própria gestão do prédio. Aí tem gestões que são extremamente rígidas, que extrapolam na rigidez e acaba atrapalhando o investidor. E aí você começa a impactar lá na rentabilidade do Airbnb. Tipo, para favorecer, para eu fazer a moral com os moradores, eu vou ferrar o investidor aqui e tudo mais. Tem esse tipo de postura. Tem a gestão mais flexível que ferra o morador. Aí o morador é aquele cara que tá doido para vender o apartamento, mudar de lá, ou ele mesmo botar o apartamento dele pro Airbnb porque ele entendeu que aquilo ali virou praticamente um hotel. Então varia muito, sabe? Sim. Varia muito. A gente... Tem a guerra também eu acho que da rede hoteleira de Goiânia, os caras queriam proibir, né? Igual o taxista queria proibir com o Uber, né? A rede hoteleira do Brasil inteiro está reivindicando que o Airbnb seja tributado, que também pague ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Tem uma série de reivindicações das redes hoteleiras. Só que a rede hoteleira em Goiânia, apesar dela ali dar aquela esperneada dela, mas ela tá bem. Ela tem demanda que ela não consegue atender. Dificilmente você vai chegar num hotel em Goiânia que seja um bom hotel, de última hora muitas vezes você não vai conseguir, mesmo no meio de semana. Então eles estão ali com uma super demanda ali. Então aqui ainda está mais pacificado. Em São Paulo, eu atuo Goiânia em São Paulo. Em São Paulo já existe uma lei municipal determinando essa relação entre morador e temporada. Então em São Paulo já amadureceu a ponto de que tem 2 portarias separadas. Nos empreendimentos, quando são lançados, tem a portaria, que é o que a gente chama de portaria do R, portaria dos residenciais, e a gente tem a portaria dos NRs, que são os não residenciais. E tem unidades, quando é lançado um prédio em São Paulo, isso é muito interessante, eu queria muito que isso chegasse aqui em Goiânia, a própria Prefeitura de São Paulo, no seu plano diretor, na hora que vai aprovar o projeto, ela determina quantas unidades naquele prédio tem que ser para temporada. Porque precisa acomodar essa demanda. A demanda está na cidade, a rede hoteleira não consegue atender e ela começou a colocar realmente como oportunidade para iniciativa privada de particulares, investidores que façam esse serviço, que prestem esse serviço. Então, beleza, esse prédio aqui vai ter 200 unidades, lá a prefeitura determina, beleza, vai ser 140 para residencial e 60 vai ser não residencial. E essas unidades, elas já são registradas como imóvel comercial ou como unidade hoteleira. Ela não é registrada, a matrícula dela não é como imóvel residencial. Entendi. Então, isso aí atrapalha, às vezes, no financiamento, né? Se o cara quiser pegar o financiamento da SFF. Melhorou muito porque os bancos abriram mais o crédito para os imóveis comerciais, né? Antes a gente tinha muita dificuldade de financiamento de imóvel comercial e de lote, por exemplo. O lote sempre foi um saco para poder financiar pelo banco, né? Agora os imóveis comerciais, Caixa, Itaú e Bradesco estão financiando com a mesma taxa, o mesmo prazo, as mesmas condições do residencial. Então já apaziguou. Aqui em Goiânia, uma outra dúvida, garagem faz muita diferença ou não? Faz. Para Goiânia, sim. Goiânia ainda é uma capital que a gente não tem um transporte público de qualidade, então... muita gente às vezes que vem de carro mesmo. Vem de carro dos interiores, as pessoas vêm do interior, ou Goiânia a pessoa se sente muito à vontade de dirigir, não é uma cidade que a gente tem
congestionamentos, que a pessoa fica 1 a 2 horas parada no trânsito, não é tão comum, então as pessoas sentem muita vontade de dirigir aqui. Então eu posso falar seguramente que 70%, 80% dos hóspedes fazem uso de garagem. Que até, de acordo com 2022, 2023, mudou o plano diretor, né? Eles começaram a permitir a aprovação de apartamentos sem garagem, né? Foi o ritmo mesmo que a gente estava falando. Alguns não tem, né? O ritmo alguns não tem. Eu acho que daqui pra frente talvez possa ser que, não sei, as incorporadoras lancem. Em São Paulo já é o contrário. Em São Paulo é muito raro um apartamento ter garagem. É raríssimo. Tem vaga de bicicleta. Porque igual todas as vezes que eu fui lá, nunca usei garagem, né? É muito raro. Porque o metrô funciona muito melhor do que o transporte privado. Então ali, você está em São Paulo, é melhor você andar por metrô do que alugar um carro. Então em São Paulo é o contrário, a gente inverte essa lógica. Aqui, um outro comparativo que eu queria trazer, se na sua opinião, se alteraria muito para o nosso mercado de Goiânia. A gente, apesar dos nossos compactos, muitos lançamentos que a gente teve, estúdio, um quarto, ainda existe uma metragem para quando você vai para fora, é uma metragem ainda alta, principalmente estúdios. São Paulo, a gente vê muitos estúdios de 20, 22 metros, 18. 16. Você acha que essa metragem impactaria muito assim no valor de área? Eu acho que quem tiver peito para fazer essa metragem em Goiânia vai sair na frente, vai vender pra caramba e a gente vai conseguir rentabilizar bem. Porque hoje a arquitetura consegue trazer o aconchego para essas metragens menores. Eu já fiquei em apartamento de 18 metros quadrados em São Paulo que eu me senti bem, me senti satisfeito. Eu também. Apesar que em Goiânia a gente está acostumado com essas metragens maiores e tudo mais, mas eu acho que um pouquinho de ousadia nesse aspecto, sem pesar a mão no metro quadrado, não é? Tipo, pegar ali e lançar um apartamento de 20 metros quadrados para colocar um metro quadrado a 18 mil e ele se tornar um apartamento de 360 mil com 20 metros quadrados. Não, respeitando a média de preço que a gente tem hoje ali, de 11, 12 mil metros, lançar uma planta de 20 metros quadrados, por exemplo, você vai ter um ticket muito acessível, um apartamento a 240 mil que há muito tempo, pelo menos há 3 anos, a gente não tem nenhum lançamento com essa média de preço numa região nobre da cidade, não existe. Goiânia, na verdade, eu acho que eu nunca vi menos de 30, né, lançamento assim. Teve aqueles comprar investidor de hotel, né, alguma coisa assim, mas não entra nessa modalidade. A gente tem o Blend que chegou a 28, né, ali. O Blend até a gente está com unidade lá, mas lá é 34, talvez tenha algumas. Tem algumas na verdade, de 28 é do Ibis, é o hotel mesmo. É o hotel. É do hotel, são de 28 metros quadrados. Aqueles que você coloca no pool, né, você nem tem acesso ao... Você não tem liberdade nenhuma, você não tem como morar, se hospedar nele. Porque tem o Blend ao lado que aí esse, que se eu não me engano é 34, 35. É que tinha um para vender aqui, nessa modalidade. É porque você pegando o perfil executivo, o cara que vem mesmo só para dormir ali, talvez não impacta tanto ele falar, eu quero de 35 metros, eu quero... São Paulo, como que funciona a mentalidade já do paulistano, né? Eles pensam o seguinte, o apartamento ali até 25 metros quadrados, ele é um apartamento típico para temporada. Para o cara morar, aí eles já chamam de um Q Premium, né? Que aí já é os apartamentos de 40, 45 metros, que é o que a gente tem aqui. Mas lá, as pessoas olham esses apartamentos, muitas vezes eu rodei campanha em São Paulo de apartamentos de 18 metros quadrados, anunciando lá, participando de alguns lançamentos, e a galera fala assim, não, 18 metros quadrados, isso não é um apartamento, isso é um cubículo, isso é um quarto, isso aí e tal. Não, mas aquilo ali é para retorno de investimento mesmo. Aquele apartamento ali, ele é focado nesse público de locação de temporada. Aí o paulistano, quando ele vai para moradia, geralmente ele já procura essas plantas de 40, 45, que é o que a gente tem aqui. Então eu acho que aqui, por que a gente ainda não deu esse passo a mais para poder ter essas metragens mais compactas? Porque o investidor ele ainda fica migrando entre a locação tradicional e a locação por temporada. E aí, ele não sabe o que quer. Ele ainda não sabe o que quer, ele ainda está na fase de experimentação, testando um mercado, testando o outro e tudo mais. E nessa daí, se for para uma locação tradicional, essa metragem de 18, 20, 23, 25 metros realmente pode pesar. Realmente pode pesar. Perguntando isso, depois eu até te passo.
Tem um pessoal de fora já com lançamento nessas metragens. Do Ciezone, né? Eu vi, o pessoal também é lançado no Marista. E a arquitetura muito paulistana. A arquitetura é exatamente o que eles estão lançando lá. Eles são lá de Santa Catarina, né? Aí também, né, tem nessa modalidade tudo aí. Vai fazer sucesso, vai fazer sucesso. Eu acredito que sim, porque reduz o ticket, né, de pagar, e aí o pessoal investe, investimento com menor valor e consegue. Tem muito potencial. E eles têm o know-how de alugar lá. Eu comprei 2 o ano passado de 33 metros, de 33, os menores que eu tenho. Então eu comprei dois. Um foi, e aí eu já comprei também arriscando região, porque tá todo mundo brigando muito, Bueno, Marista, Jardim Goiás, Setor Oeste, né? Tá todo mundo brigando aqui. Eu já comecei a pegar algumas regiões para testar. Então eu tenho o setor Bela Vista, que é colado ali próximo do Bueno, mas você já vai destacando um pouquinho. Eu já tenho o Parque Amazônia também rodando por temporada, e o Parque Amazônia roda muito bem por temporada, muito bem. Então assim, eu já tenho o Jardim América, e aí agora esse de 1 quarto que eu comprei é Vila Rosa. Então já indo para aquela região. Está construindo, que é da Vega, o Max Buriti. E aí eu comprei dentro da cidade empresarial também, na Avenida Rio Verde, que é o Max Cidade. Isso aí eu acredito que deve pegar um público bacana, né? Que é dentro do centro empresarial ali, quando ficar pronto. Não, eu acho que é o diferencial, né? Você tem que oscilar na oferta e na demanda. Eu tenho clientes que estão se dando bem com Airbnb no Eldorado. Então no Eldorado. O Eldorado tem a dificuldade da autorização de fazer o Airbnb, porque são condomínios clubes, são muito residenciais ali e tudo mais, mas essa cliente, ela construiu, ela tem uma galeria, e nessa galeria ela tem apartamentos, então ela alugava esses apartamentos mensalmente, agora ela mobiliou e foi pro Airbnb, tá indo super bem no Eldorado. Na verdade o dela não é nem Eldorado, é no Celina Park, mas na divisinha do Eldorado ali, ela tá indo bem. É uma região também que eu vejo muito potencial e as pessoas não exploram. Para o lado do Campus Samambaia ali, avançando, Goiânia 2, perto do Passeio das Águas, eu acho que ainda tem muito que crescer para alocação de temporada, as pessoas ainda não estão explorando muito, então tem muita coisa para acontecer. Essa questão da proibição aqui, voltando, que a gente tinha falado, eu até parece que um cliente meu me falou, não, eu tenho um apartamento lá, mas lá é proibido essas locações, mas tem um cara lá que ele aluga, porque ele entrou com a demanda, um mandado de segurança e conseguiu. Não sei como. Você já ouviu falar por tempo determinado. Depois derruba, né? É porque assim, a maior parte dos condomínios estão proibindo uma premissa de uma decisão do STJ lá que determinou que se tem, que é residencial, não pode fazer Airbnb. Então houve uma decisão e os condomínios pegam essa única decisão como parâmetro e aplica a proibição no condomínio sem ter a proibição expressa na convenção mesmo. Sim. Então assim, beleza, se ele entrar com uma liminar, com uma autorização e tudo mais, ele vai conseguir. Só que se isso for tomando determinada proporção e os moradores se incomodarem, basta com que siga ali, que convoque a assembleia e se faça a proibição e ponha na convenção de condomínio, e aí realmente não tem liminar que vai poder autorizar. Sim. Então acontece sim de conseguir liberar, mas essa liberação ela cai se convocarem a assembleia e conseguir aprovar. Sim. E Maclay, você deu aqui várias dicas aqui já de Goiânia. Uma das dúvidas que eu tenho aqui, datas. Tem aquela questão de alta demanda, né? É igual alta temporada na rede hoteleira e tal. Goiânia, sendo mais especificamente, o que você mais observa em relação à questão de datas? É mês, é data de concurso público? Ou você não... Ou eventos, né? Sertanejo, que esgota... Nós não temos sazonalidade, que é um problema para o imóvel de temporada. A sazonalidade, por exemplo, de quem tem um imóvel lá na região de Balneário Camboriú, que quando esfria lá e chove, ninguém aluga, aquele imóvel só vai dar despesa. Goiânia a gente não tem sazonalidade. A gente tem uma situação muito homogênea ao longo dos 12 meses do ano. A variação de demanda ela é basicamente 20% ali para cima, para baixo, ela não é uma variação como o imóvel onde tem sazonalidade, que essa variação chegou a 80%. Então aqui a pessoa tem rentabilidade os 12 meses do ano.
Mas claro que aí a gente tem a safra, assim, é o momento que realmente a cidade está mais movimentada, que as pessoas estão se movimentando mais, tem mais gente vindo, que aí a gente pode pegar os meses ali de novembro a fevereiro, são meses excelentes de estadia, realmente sim. Tem gente que me liga desesperado, Marcos, você tem algum lugar aí, tá vindo um parente meu, eu preciso de um lugar para poder acomodar ele, a gente não tem. De novembro a fevereiro dá briga no tapa, todo mundo querendo se hospedar e não acha. O show do Gustavo Lima que teve agora recentemente foi um case assim que mesmo eu que estou... eu tenho 5 anos e meio do mercado, mas na parte de imóveis de temporada completou 6 anos que eu venho atuando nesse mercado. Eu já vinha estudando ele antes mesmo de me tornar corretor, antes mesmo de eu ter imobiliária. E eu nunca vi nada parecido com o que aconteceu com o show do Gustavo Lima. O pessoal tava armando barraca no fundo do quintal, tirando foto e jogando no Airbnb para poder hospedar gente em barraca de camping. Sério isso? Seríssimo. Tem vídeos viralizados na internet, o pessoal alugando por R$500 à noite numa barraca de camping no quintal. Porque não tinha onde dormir. Eu não devo ter recebido menos que 100 ligações na última semana de gente desesperada, querendo, oferecendo mais. Não, mas não tem nenhum aí que você tenha direito, que você possa cancelar e eu te pago mais. Meu apartamento. Muita gente fala isso. E eu vou te falar, foi uma demanda absurda, mas ninguém esperava isso. Foi muito louco mesmo. E em 6 anos que eu tô nesse mercado, entre atuação e estudo, eu nunca tinha visto nada parecido. Esgotou toda a rede hoteleira. Quando as pessoas me ligavam, eu falava assim, tenta em Anápolis. Sim. Eu tava mandando as pessoas ir para Anápolis, porque Goiânia já não tinha mais chance. Não, assim, é um mercado que muita gente, o pessoal não sabe, né? Tipo, como que Goiânia tá. Então, assim, eu já tive experiência de vários clientes que é de fora, vêm. E eles chegam assim de surpresa, às vezes roda uns 4, 5 hotéis assim para achar uma vaga. Eu falo seguramente, se os investidores soubessem como é o mercado de temporada em Goiânia, a escassez que a gente tem de rede hoteleira, a demanda que a gente tem por N fatores, o pessoal fala assim, mas Goiânia, por que temporada funciona em Goiânia? Goiânia é a capital do médio norte do país. A gente tem tudo concentrado aqui. As pessoas que moram e que tem grana aí do médio norte, a gente pensando aí no norte e nordeste do país, eles vêm para Goiânia para tratar de tudo. A gente tem os maiores centros oftalmológicos, a gente tem o maior polo de cirurgia estética aqui do médio norte do país. A galera vem para poder fazer cirurgias estéticas, a galera vem por tratamento odontológico. O nosso polo educacional aqui ele é um monstro. As pessoas vêm para cá, a Academia da Polícia Civil aqui de Goiânia, que fica ali em Aparecida, na verdade, mas fica aliás, não, é Goiânia mesmo. É Goiânia, fica no Jardim Bela Vista, mas fica na parte de Goiânia. A gente recebe delegados do Brasil inteiro para fazer os treinamentos quando eles passam no concurso, é aqui em Goiânia, a galera se prepara aqui. O nosso polo educacional é muito forte. E aí, por N motivos, turismo de negócios, agro, eventos, a quantidade de coisas que atrai, tratamento oncológico. Então, a gente tem o Araújo Jorge, que traz pessoas quase que do Brasil inteiro para tratarem câncer aqui. Já está vindo gente do Sul para tratar. E a gente tem o Cora, que também vai ser tratamento oncológico. E a gente tem do lado da PUC ali, já chegando no Parque Ateneu, um outro hospital que vai ser o maior de Centro-Oeste de tratamento oncológico. Então a gente está falando de uma demanda crescente, absurda. E se as pessoas soubessem dessa demanda que a gente tem versus a escassez de hotel, da rede hoteleira que a gente vive, as pessoas não compravam imóveis na praia para investimento. A gente aqui, sem praia, sem nada, a gente está surfando uma onda de short stay que nenhum ponto turístico vai entregar tanta estabilidade de rentabilidade, tanto retorno, quanto o que a gente consegue entregar. E ainda com um preço de metro quadrado acessível se comparado com as outras cidades. Sim. E isso impacta muito, né, no mercado imobiliário, tanto que Goiânia se tornou a terceira maior cidade que lançou em empreendimentos imobiliários, né? Eu acho que só para Rio, São Paulo. A gente virou a vitrine de luxo do país, né? Sem falar, você deu várias referências aí, também na questão da qualidade de vida, né? O pessoal veio para passear, restaurante, curtiu a qualidade de vida mesmo. Goiânia está na moda.
Goiânia tá na moda, a galera adora Goiânia. Eu vou a São Paulo desde criança, e quando eu falava ali, né, na infância, na adolescência, que eu era de Goiânia, a galera achava que a gente morava em fazenda aqui. E essa percepção do país em relação à nossa cidade mudou muito. Hoje todo mundo vê Goiânia como uma cidade moderna, rica, divertida, segura. A gente tem um cenário de segurança pública aqui que faz muito. Tem muita gente migrando dos grandes centros para cá, porque aqui a gente vive muito tranquilo. Aqui a gente mexe no celular na rua. Isso é quase impensável em maior parte das capitais do país. Então a gente está atraindo um fluxo migratório muito, muito forte. Muita gente vem tanto para se divertir ou vem procurar oportunidades, porque também a gente, depois da pandemia, muitas cidades entraram em recessão e a gente alavancou, a gente foi longe. Então tem muita gente vindo aí e essa pessoa ela quer pegar o imóvel pronto, ela quer já o imóvel que tenha desde do sofá, da cama, da televisão, da internet funcionando, da TV a cabo, do garfo, do talher, da panela, da cafeteira, ele quer tudo pronto. E a locação tradicional não entrega isso para ele. A locação tradicional, se muito, entrega mobiliado, mas não equipado, sem os utensílios. E aí ele quer o que é mais prático. Você acha que a gente teve um lançamento aqui, bem alto padrão, né, no Marista, que o pessoal colocou isso, né, de entregar alto luxo, já mobiliado, com armário, mobília, talvez seja o primeiro que me lembro aqui. Você acha que daqui para frente pode ser uma tendência as construtoras fazerem nesse formato? É claro que agrega bem o valor, né? Sobe o ticket aí. Eu tenho minhas dúvidas em relação, porque eu gosto de comparar muito com o que acontece lá fora, assim. São Paulo, né? Em São Paulo você compra um apartamento e depois você faz o upgrade para decoração, caso você queira fazer. É vendido mais como um serviço de personalização. Eu acho que você colocar isso como obrigatório, já vender tudo mobiliado, é meio que para o goiano eu acho que vai dar uma sensação de venda casada. Tipo, caramba, eu estou perdendo a oportunidade de montar do jeito que eu quero ou pesquisar preço em relação a isso. Eu acho que vai funcionar bem depois oferecendo como serviço de personalização durante a etapa de obra. Aí eu acho que todo mundo quer. O goiano ele não gosta de ser imposto, ele gosta de ter opção de escolha, né? Então, mas é uma tendência, assim. Obra está muito difícil, mão de obra em Goiânia com o aquecimento da construção civil, tudo tá complicado de achar. Eu brinco com os meus clientes que se você tem um pedreiro bom, você vai no cartório e casa com ele logo, porque assim, não tá podendo perder. Mão de obra, né? Mão de obra tá difícil. Extremamente concorrido. É muita obra que está tendo aqui. Demais. Então, quem oferece esse serviço de já entregar tudo pronto, com certeza, entregando isso como opção, mesmo que a pessoa assim, beleza, eu vou escolher, mas eu quero ter a oportunidade de pesquisar antes. Mas eu acho que vai fazer muito sucesso com personalização. Show. E a gente já falou muito aqui, Maclay, dessa questão do mercado que vem crescendo. Então, assim, consequentemente, você não acredita que muitos clientes, né, a pessoa fala, nossa, mas tanto de apartamento de 1 quarto, 2 quartos, sua opinião, você não acredita que possa vir uma 2025, 2026, na hora que entregar, uma super oferta de imóveis? Se a gente pegar de maneira macro, e a gente pensando no país inteiro, existe uma previsão, porque o mercado ele é cíclico, ele tem a fase de oferta, super oferta, e ele desacelera os lançamentos. Não quer dizer que vai desacelerar a venda, desacelera os lançamentos. Aí as construtoras entram de novo no ciclo de compra de terrenos, né? Tá lançando menos, mas está comprando e preparando uma esteira para lançar depois de algum tempo. De modo macro se fala de uma super oferta a nível país para 2028, mas em Goiânia isso vai retardar porque a gente está num ciclo de crescimento muito forte. Sim. Muito forte. Então, as construtoras, só que as construtoras em Goiânia elas são muito profissionais, então o ritmo de lançamento ele é conforme a demanda. Sim. As construtoras aqui elas não pisam em falso. Ninguém vai lançar um prédio, vai fazer um investimento desse montante, sendo que não tem demanda. A demanda já é estudada. Então, se em algum momento chegar a um ponto que realmente ali, ofertou, lançou, tem bastante, a gente vê isso no ritmo de lançamento das construtoras. A super oferta ela não vai acontecer porque realmente o mercado goiano é muito profissionalizado. Então, sim, as construtoras aqui elas lançam bem calçadas na demanda, né? E o estoque está vendendo, né? Não está barato. Tá vendendo, revenda está no momento. Esse ano aí eu acredito que ele foi o 2024
dos anos para trás foi o ano que mais entregou empreendimentos, né? Tem um estoque saudável, com certeza está tendo muita procura. E o ritmo de crescimento da cidade, eu vi uma projeção da região, aí a gente não está falando só de Goiânia, nós estamos falando da região metropolitana de Goiânia, que foi englobada com muitos municípios. Se eu não me engano, já são 35 municípios no que eles consideram como a Grande Goiânia. E quando a gente fala 35, a pessoa surta. Você está doido? 35 municípios? Mas se a gente for pensar aqui na mesa, se a gente pensar Aparecida, Senador Canedo, Trindade, Goianira, Aragoiânia, Bela Vista, Nerópolis, e aí Hidrolândia, na hora que você vai colocando, caramba, é uma infinidade de cidades que realmente compõem. Aí Nova Veneza, na hora que você começa a Nerópolis, tudo já está emendando. Na hora que você começa a englobar, realmente assim, é uma infinidade de cidades. E aí a gente está se tornando uma megalópole, é muita gente. E aí, considerando essa grande Goiânia, do que a gente tem hoje, a expectativa de crescimento populacional para os próximos 10 anos, a gente está falando de 400 mil habitantes na região metropolitana nos próximos 10 anos. Então, isso só fazendo uma projeção IBGE mesmo. 400 mil a mais. 400 mil a mais. E não é que vai nascer 400 mil pessoas aqui. Assim, claro que vai ter a natalidade, mas é por causa do fluxo migratório devido às oportunidades econômicas que a gente oferece. Então, a gente está falando em 10 anos 400 mil pessoas. Vamos considerar uma média aí muito otimista, 3 pessoas por residência. Vamos pensar em 3 pessoas por residência. A gente está falando de uma necessidade real de mais 133 mil novas moradias. É muita coisa, 133 mil novas moradias para 10 anos. Se você dividir isso por 10, a gente está falando aí de mais de 13 mil unidades que precisam ser entregues todos os anos para poder atender só a demanda migratória da galera que está vindo para cá. É muito imóvel, é muito imóvel. Por isso que a gente vê a região do Senador Canedo explodindo em condomínios horizontais, emendando um no outro, com o que a gente tinha um lançamento a cada 2 anos, agora a gente tem um lançamento a cada 2 meses. Sim. E no vertical a mesma coisa, porque a gente está crescendo, a cidade está crescendo e as pessoas precisam morar. Se não entregar, vai acontecer o que a gente está vivendo hoje, que é a superinflação do aluguel. A gente pode pesquisar em qualquer buscador, pode perguntar no chat GPT, pode pegar no G1, na revista Exame. Goiânia foi a capital com a maior inflação no aluguel do país. Goiânia teve mais de 40% de aumento no valor médio dos aluguéis nos últimos 12 meses. É muita coisa. Por quê? Porque tem muita gente vindo e não está dando tempo de entregar os imóveis para poder ter mais unidades. Eu mesmo tinha um amigo, ele alugava no Jardim Goiás ali, apartamento de 2 quartos mais office. Aí ele pagava 2 mil de aluguel. Aí eu acho que saiu ano passado esse negócio de aumento e tal. Aí ele alugava direto com o proprietário. Aí o proprietário falou, não sei o que, vi aí, vou subir meu aluguel. Aí tava acabando o contrato, vou subir para 4 mil. Mas para você que eu faço 3.500, ou seja, de 2 mil. De 2 para 3.500. Hoje eu não sei. Aí eu sei que ele comprou um imóvel depois e aí saiu, né? Mas realmente aumentou, estava defasado. O meu primeiro apartamento, o meu primeirinho, foi um MRV. Foi um MRV de 1 quarto no térreo. Quer dizer, todas as características que ninguém gosta. Sim. É de 1 quarto no térreo, garagem descoberta, e, enfim, a minha janela era o corredor de entrada do prédio. Então, se eu abrisse a janela, todo mundo me via dentro de casa. Então, assim, um apartamento com características muito negativas. Esse apartamento, quando eu desocupei ele, comprei um melhor, eu aluguei ele mobiliado. Foi o primeiro apartamento que eu tive de receita de aluguel. Sim. Eu alugava ele por R$ 1.100 mobiliado, com condomínio por minha conta. Por minha conta. E ele ficou alugado durante muito desse período por esse valor. Hoje ele é alugado por R$ 1.900 com condomínio por conta do inquilino. E a gente está falando de R$ 1.900 no mesmo imóvel? Até hoje imóvel. A gente está falando de um apartamento de 1 quarto, MRV, que é um empreendimento popular. Mas porque é mobiliado ali, uma mobília agrega valor, e a gente está falando por causa que as pessoas não estão encontrando imóvel para alocar. Então o preço foi lá em cima. Então eu nunca imaginei que um imóvel com aquele perfil que eu paguei R$ 100 mil por ele
hoje estaria alugado por 1.900 com o inquilino pagando o condomínio e IPTU. Então é R$1.900 na minha mão. A gente está considerando, eu paguei R$100 mil no apartamento, é 1,9%, é 1,9% de rentabilidade. Calcula isso em 12 meses, eu estou tendo quase 25% de retorno ao ano. É muita coisa. O mercado imobiliário realmente é fantástico. Tem que estudar, né? E vendo as melhores possibilidades. Certeza. Maclay, já vamos chegando aqui a mais de 1 hora de podcast. Passou voando. E sigam nós nas redes sociais, Spotify, Instagram, TikTok. E acompanhe experiências na prática de quem está no mercado imobiliário todos os dias, dicas para você estar aprendendo aí com quem vive ali no dia a dia. Maclay, para a gente chegar aqui ao final, eu queria perguntar aqui, vi que você recentemente fez uma viagem grande aí, né, para a Europa, até conheceu Europa e África. A África, né, ali, foi ver um pouco da cultura também do Oriente, coisas diferentes. Como que foi a experiência em relação foi Airbnb, locação ou hotel? Eu passei por 6 países. Na Europa foi Airbnb. Então eu fiquei em Madrid, em Airbnb. Eu consegui um preço na um mesma pouco melhor. Pegada de apartamentos, barcos. Você estava também de turma, né? A viagem foi fracionada. Teve parte que estava só eu e um amigo, que nós fizemos uma parte, depois nós encontramos com uma turma para ir para a parte mais tensa da viagem, que foi a parte que a gente entrou realmente por países que eram mais complexos. Mas na Europa foi Airbnb. Na Europa, toda vez que eu tenho ido à Europa, eu tenho optado por Airbnb. Então você consegue ter uma experiência boa, economia, você consegue ter mais autonomia, porque você não está limitado só a um quarto. Quando eu saí do Airbnb, igual fui para Veneza também esse ano, fui para Itália esse ano no mês de junho, eu aluguei um quarto por hotel mesmo. Na hora que eu cheguei, o quarto, para eu abrir a porta, eu tinha que subir na cama, que tanto que é pequena. Então o Airbnb você consegue metragens maiores, um pouquinho mais de conforto. Então foi para Airbnb. E aí na África aí já foi um pouquinho diferente, porque a maior parte foi acampamento. Aí eram acampamentos mesmo. Eu cheguei a passar a noite no Mauritânia, né? Teve a parte da Mauritânia, que nós passamos uma noite no meio do deserto do Saara, e aí foi com barraca. Mas isso era com guia? Existe um serviço de uma pessoa daqui de Goiânia, daqui do Brasil. Ele não é de Goiânia, ele é do Sul. Ele é um documentarista e escritor, e ele viaja só por regiões de conflito, guerra, pobreza e tudo mais, e aí essa parte mais complexa da viagem foi por intermédio dele. Então ele já tinha domínio na região, ele tem os operadores locais, ele já conhece. Ele conectava com os guias locais lá também. Conectava com os guias locais. A noite no deserto mesmo foi uma noite realmente longe de toda a civilização, longe de tudo, no meio do deserto do Saara, num acampamento dos povos nômades. Então são pessoas que moram no deserto e a gente foi servido por elas. Então a gente comeu aquele pão que é assado dentro da areia do Saara, que ele é enterrado na areia e nas cinzas. Então a gente comeu o pão que eles assaram pra gente. A gente jantou camelo junto com eles, a gente comeu carne de camelo, né, junto, que é a única carne disponível no deserto do Saara. Você não tem um pasto para poder criar um boi, né? A carne é a carne de camelo durante 4 dias a gente comeu só carne de camelo lá. Gente, vocês acampando com o pessoal que ficava no deserto. Que ficava lá. E essa galera tá ganhando dinheirinho com hospedagem também. Como se fosse... como se fosse o Airbnb local lá. Eles também recebem esses turistas e existe uma contrapartida. Como que é questão de água? No deserto mesmo do Saara, o período que a gente estava no deserto, sem banheiro nenhum. A gente foi de camelo, né? A gente pegou os camelos e fomos no deserto adentro. E aí leva-se alguns camelos só como cargueiros, né? Para levar as garrafas de água, para levar água para a gente poder ter acesso. Mas é bem limitado. Você não tem conforto nenhum, não. E à noite frio para danar? Eu esperava o frio, eu queria muito frio, mas não fez frio não, calor. Durante o dia estava fazendo tipo 40, 42 graus, à noite estava fazendo 28, estava calor à noite, estava bem calor. Porque todo mundo fala que o deserto esfria à noite e tal.
Mas foi uma experiência única, maravilhosa, porque a gente é muito viciado em conforto e cada vez mais viciado no conforto do dia a dia. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, né? Mas você viver uma experiência em que não existe a possibilidade do conforto, eu pensei que eu ia sofrer mais. Quando o conforto não é uma opção, aquilo que te oferecem é 100% das suas possibilidades. Você aceita muito bem aquilo. Então, eu dormi em um oásis no meio do deserto do Saara, numa cidadezinha que chamava Tergite. No meio do deserto do Saara, que é um oásisinho, eu dormi numa cabana de palha, sem nada, sem nenhum conforto, numa esteira que servia de colchão, numa esteira, e com mosquito e tudo mais, e tava tudo bem. Não tomava banho não. Aí, quando eu estava lá em Tergite, por exemplo, aí tinha um banheiro. Aí tinha um banheiro porque, por ser um oásis no meio do deserto, aí tem acesso à água, aí eles fazem um poço artesiano, e aí tinha um banheirinho. Mas era um banheiro só para ser compartilhado. A gente estava num grupo de 14 pessoas, então já dá para imaginar que não é nada demais. Não era fácil, não. Mas não existe saneamento, não existe nada disso, né? E assim, a questão da segurança, dava medo na hora de dormir? Era ambiente seguro? O pessoal passava tranquilidade? Assim, a gente fica um tanto quanto assustado o tempo todo, achando que existem alguns grupos radicais nesses países que sequestram turistas. Existe essa incidência, assim. Não é um risco nulo que você fala assim, eu posso dormir tranquilo aqui, mas a gente não tinha segurança, a gente não tinha ninguém armado com a gente para poder fazer a segurança, não existia isso. Sim. A gente estava sobre a segurança do próprio povo da Mauritânia, e Sim. é um povo muito acolhedor, é um povo muito bacana. Então a gente estava o tempo inteiro ali com pessoas que eram de lá, que estavam acolhendo a gente muito bem, a gente se sentia seguro pela hospitalidade que as pessoas estavam oferecendo pra gente ali e tudo mais, mas não que existisse zero possibilidade de acontecer alguma coisa, né? Tinha que estar sempre... Apesar que se acontecesse, a gente não ia ter muito o que fazer também. E esse trajeto que indicou foi esse guia aqui do Brasil? Chama Marcos Delacombre. Marcos Delacombre, eu já li os 2 livros dele, ele é um cara que realmente ele anda por regiões de conflito. Quando estourou a guerra da faixa de Gaza, a guerra atual que está acontecendo, quando estourou ele estava na faixa de Gaza, ele teve que sair fugindo da guerra, é um cara que tem essa expertise de lidar com situações de conflito. A situação mais tensa assim, da viagem foi realmente quando a gente pegou o trem da Mauritânia, que é um trem de ferro, que é o maior trem de carga do mundo. Só para ter ideia de dimensão desse trem, só os vagões enfileirados atingem 3 km de comprimento, só os vagões. Então é o maior trem de carga do mundo. E a Al-Qaeda, que é o grupo mais perigoso, que ainda se faz presente lá, eles ainda têm acampamentos às margens do trilho do trem. Como a gente estava no trem, totalmente desprotegido, em cima do minério de ferro, ali deu um pouco mais de medo, porque o trem faz paradas e nessas paradas a gente tinha que se esconder dentro do minério de ferro. Mas vocês chegaram a ver se tem algum acampamento? Vi por 2 vezes os terroristas da Al-Qaeda assim, frente a frente. A gente foi avisado pelo nosso guia local que a gente tinha que esconder. Ele ficava o tempo inteiro atento porque o pessoal poderia articular para sequestrar a gente no trem. Mas assim, o nosso guia local foi muito atento e ele gritava pra gente, esconde. A gente escondia dentro do minério de ferro mesmo. O minério de ferro ele é um pó, né? Ele é um pó, ele é um granulado. Tipo uma areia preta. E aí a gente quase que se enterrava. Junto com as malas, tudo ali? As malas a gente vestiu elas em sacos de linho para poder as malas não ter contato direto com o minério. Quando o trem parou era 4h30 da manhã numa cidadezinha que nós estávamos, que agora não vou lembrar o nome. Aí 4h30 da manhã a gente pulou para dentro dos vagões do trem para a gente chegar até uma cidade litorânea que chama Nouadhibou. Aí lá de Nouadhibou nós atravessamos a fronteira, um campo minado, para poder chegar no país do lado, que é o Saara Ocidental. A gente atravessou um campo minado para uma região que chama No Man's Land, então na tradução literal assim seria terra de ninguém. É uma faixa de terra que não existe propriedade de nenhum país, que é uma faixa de terra de segurança de guerra.
E aí o campo é campo minado. Aí a gente atravessou pelo campo minado, assim, tem uma faixa segura. É divisa com Mauritânia e qual outro país? Mauritânia e Saara Ocidental. O Saara Ocidental ele era colonizado pela Espanha e foi dividido quando a Espanha saiu. Ao invés dela entregar a independência para o próprio povo do Saara Ocidental, ela virou e falou para o Marrocos e para a Mauritânia, falou assim para o Marrocos, ó, toma metade, virou para a Mauritânia e falou assim, toma outra metade, entregou o país para o Marrocos e para a Mauritânia. Aí virou uma guerra, uma guerra entre os três. Marrocos queria a Mauritânia, o Marrocos queria o país inteiro, quem era do país queria independência, a Mauritânia estava defendendo o território que ela ganhou. Então virou uma região de guerra. Aí lá tem o maior campo minado do mundo, né? Tanto que o Marrocos mandou murar o Saara Ocidental. É murado, tem 2.700 quilômetros de muro pegando a fronteira do Saara Ocidental, porque ele tomou tudo. É muito louco, é outra vida. Não, muito interessante. Você fez lembrar tem um tempinho que chamava, acho que era Casa do Céu, é um livro de uma jornalista canadense, fotógrafa. Ela, tipo esse cara aí que guiou vocês, ela teve a experiência de cobrir a guerra na Somália, se não me engano, e ela foi sequestrada e tal. Aí ela relata tudo isso num livro. Vou até procurar esse livro. Que chama Casa do Céu, se não me engano também. Esse livro você consegue ter a experiência de viver o negócio lá. Mas eu achei muito interessante. E eu vou te falar, eu trouxe muitas lições de hospitalidade. De uma situação de pessoas muito pobres, mas que eu me senti muito, muito, muito bem acolhido. E muitas vezes a experiência que você pode proporcionar ao seu hóspede não está só ligado à qualidade da roupa de cama que você vai estender para que ele durma, né? Então, para mim ali, os dias que eu fiquei na Mauritânia, pela maneira com que eu estava sendo tratado, eu esqueci do desconforto. Para mim estava confortável porque eu estava sendo muito bem tratado pelas pessoas que estavam me recebendo. E às vezes a gente sente isso quando a gente vai, sei lá, a gente que é daqui de Goiânia, todo mundo tem meio com o pezinho na roça, a gente vai dormir naquela chacrinha de um avô, de alguma coisa, que a gente abre mão de todo o conforto. Às vezes a gente chega lá e a gente se sente mais confortável em casa. Então, esse carinho afetivo, né? Esse carinho, e a gente pode levar isso para os nossos negócios, né? Até aqui na imobiliária, a maneira com que a gente recebe o nosso cliente, tudo isso, eu vi muito isso indo para uma situação extrema, o quanto a hospitalidade quebra barreiras, né? O quanto isso... Não, com certeza. Eu lembro muito disso na Chapada dos Veadeiros. Há muito tempo atrás a gente ficava na pensão da Fatinha, que era um quartinho assim. Em Cavalcante? Não, em São Jorge. Ah, tá. Porque eu fiquei... A gente ficava nessa pensão, era muito simples lá, mas assim, a hospitalidade dela era outra coisa que encantava. Apesar de ser bem barato, simples, mas é uma pessoa que... Tô lembrando dela aqui agora. E tem locais que a simplicidade é a experiência que eles vão proporcionar. Né? Muito bom, Maclay. Agradeço. Muito bate-papo aí, muito rico. Muito obrigado aí por estar compartilhando toda a experiência, todos os conhecimentos. Obrigado mesmo e seja bem-vindo aí para as próximas. Maravilha, estou sempre à disposição. Pessoal, Short Stay em Goiânia, acredita, vai fundo, o mercado ele tem muito o que crescer, a gente está precisando de cada vez mais empreendedores nesse segmento. Deixa e seu mais investidores. Para quem quiser trocar uma ideia. Pode seguir lá, faço questão, respondo todo mundo, a gente interage bastante. O arroba é Macley, MAKLEY, Macley.imóveis. Então, é porque eu vivo imóvel o tempo inteiro mesmo, tá? Macley.imóveis. Valeu, obrigado. Te agradeço, valeu demais a oportunidade.